Meus amados, paz e graças, estou aqui hoje para trazer uma pequena palavra de um texto aqui do profeta Elias. Elias e os profetas de Baal. Eu só quero citar aqui um versículo, e se for da gente citar outros versículos por diante, a gente cita. Mas se não chegar ao caso, a gente não cita, ok? Vamos lá, primeiro versículo, que fica em 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 26, que diz: E tomaram o bezerro que lhe deram, e o preparam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e soltavam sobre o altar que se tinha feito. Meus amados, aqui o contexto de Elias e o profeta de Baal, no versículo que eu citei. Elias chegou lá para fazer uma proposta para quem fosse de Deus, seguiam a Deus, e quem fosse a Baal, seguisse a Baal. E muitos ali estavam com a fé já caída, destruída, porque e ali os profetas de Baal começaram a adorar, clamar ao nome dele, porém nada respondia, porque os profetas de Baal, estavam chamando por ele, clamando a ele, mas sendo que não havia resposta, até porque não ia ter nenhuma resposta, porque era um Deus que não existia, era um Deus morto, um Deus que nada aconteceria ali, por ele estar chamando. E Elias olha para os profetas de Baal e diz: grita mais alto, talvez ele esteja dormindo, talvez ele esteja viajando. E ali Elias zombava dos profetas de Baal, porque sabiam que Elias tinha um Deus tremendo e um Deus maravilhoso, que ali sim existia vida, que era o Deus verdadeiro, o Deus justo, que ele o adorava. E para vocês terem uma noção, que era somente Elias contra 450 profetas de Baal. Para vocês verem, um profeta só contra 400 profetas que seguiam um Deus falso, um Deus que era morto, um Deus vivo, que era Baal. E aqui diz o texto que os profetas começaram a clamar de manhã até meio-dia e nada aconteceu. E chegou a vez de Elias a clamar ao Deus dele, que era o Deus fiel, e que ele já sabia que aconteceria algo, porque ele manteve sua fé viva em pé. E ali, Elias clamando ao nome do Senhor Jesus Cristo, o fogo desceu do céu sobre a lenha que Elias havia colocado no meio daquele povo, e as 12 pedras que era um significado da tribo. E ali aquele fogo desceu e acendeu a lenha, e os 450 profetas de Baal começou a crer em Jesus novamente. Por quê?
Ele viu aquele fogo descer. E ele vendo aquele fogo descendo, ele colocou todos colocaram a cara no chão e falou, lá no versículo de número 39 diz: o que vendo todo o povo caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, porque ele viu que Deus é Deus. Aleluia. Ele viu que Deus ouviu a oração de Elias. Elias teve a fé. Eu quero dizer para você aqui que mantenha a sua fé viva, não importa onde você vá, não importa com quem você esteja falando por aí, mas mantenha a sua fé. Muitos vão chegar para você, esse teu Deus não faz nada, esse teu Deus é em vão, esse teu Deus não serve, mas apenas tenha fé que Ele é capaz de fazer aquilo que você está pensando. Elias já veio com o pensamento ali: eu vou conquistar aquele povo de volta, Senhor. Porque a fé dele não estão mais sobre eles. Eles estão vazios. Eles estão acreditando em um Deus que não existe, em um Deus que está morto. Oh, aleluia. A Bíblia fala que quando Elias começa a orar, Jesus logo responde. Tem aqui também no texto, ó. Elias orando: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Para vocês verem, porque antes Elias mandou jogar água no altar. Mas por quê? Para vocês verem que um Deus tremendo, até cheio de água, não impediria do fogo descer. Porque Jesus, ele faz coisas que o homem não pode fazer. Aleluia. Meus amados, após o milagre, Elias ordena que o povo capture os profetas de Baal e eliminando a idolatria de Israel. Esse ato simboliza o fim de uma área de pecado e é o início de uma restauração espiritual. Precisamos entender, meu irmão, que quando Deus se manifesta, é o nosso papel rejeitar tudo o que nos afasta dele. O povo de Israel finalmente entende que é o verdadeiro Deus que age de acordo, eliminando as influências que afastaram do Senhor. Quais influências você precisa remover de sua vida? Quais são a influência que você precisa remover no seu casamento? Talvez uma amizade, algo que está distanciando do Senhor. Saiba que entende que colocou de pé foi o Senhor. Quem te pôs de pé foi o Senhor. O Senhor te chamou para ser o sal da terra. O Senhor te chamou para ser a luz do mundo. E por isso que você não pode parar. É por isso que você não pode desistir. Oh, glória! Você tem que permanecer de pé. Porque Ele
tem te dado graça, Ele tem te fortalecido. Tire da sua vida tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Tire de sua vida tudo aquilo que não contribui para o crescimento do reino, porque Deus te chamou para fazer a diferença. Aleluia. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para fazer algo novo. Oh, glória! Deus é o único verdadeiro e soberano. Assim como Elias testemunhou o poder de Deus, também podemos os confiar que Ele é fiel para responder quando buscamos Sua presença com fé. Aleluia! Em que área de sua vida você precisa confiar inteiramente no poder de Deus? Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece impossível, irreversível aos olhos dos homens, mas lembre-se que Deus age quando a fé prevalece. Coloque a sua confiança nele. Permita que ele mostre o seu poder na situação mais improvável e complicadas da sua vida. Talvez a porta se feche, o inimigo se levante, mas creia, você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Oh, glória!